Pessoal, massa atômica, massa molecular e massa molar, embora seja tudo massa, não é a mesma coisa. Tem uma pequena diferença entre elas e é uma diferença conceitual. Eu vou te mostrar aqui do jeito mais bonitinho possível, que é com pizza, que eu acho legal, tá? A massa atômica, que é o primeiro conceito, ele é um conceito, uma referência usada para átomos. Então é uma unidade que eu uso para átomos, tá? Então em escala micro, nano. A massa atômica é definida como o quê? Ela é definida a partir de experimentos feitos em 1962, se não me engano, ou 61, com o carbono, onde eles chegaram a uma conclusão de parametrizar a massa atômica pelo átomo de carbono, que é um átomo bastante abundante nos seres vivos, né? Então, o que foi definido como massa atômica? A massa atômica é o 1/12 do átomo de carbono. 1U ou 1 quer dizer 1U, que é a unidade de massa atômica, né? E você pode abreviar como uma também, o MA, que é o que eu acabei de falar. Esse 1/12 do átomo de carbono é como se fosse isso aqui, ó, uma fatia dessa da pizza aqui. Se o carbono fosse a pizza e eu pegasse uma fatia dessa aqui, essa fatia seria exatamente uma unidade de massa atômica. Como eu sei que o elétron tem um peso ínfimo, então esse ele geralmente é calculado a partir dos prótons e dos nêutrons. Repara que é diferente do número de massa. O número de massa é a contagem de nêutrons e prótons, que é algo que eu fiz até no módulo E1 para vocês agora, né? Contar quantos prótons, quantos nêutrons é o que tem massa no átomo. E aqui é massa de verdade, tá? E eu relaciono essa massa como sendo 166 10 a menos 24 gramas. Então esse 1U pode ser convertido em grama, porque o 1U é a unidade de massa também, tá? Então 166 10 a menos 24 é o peso de 1/12 do átomo de carbono. E só por curiosidade, se quiser saber quanto que pesa um carbono, é só multiplicar isso aqui por 12. Então vai ser 12 vezes 166 10 a menos 24, vai achar o peso, ou a massa, melhor dizendo, de um átomo de carbono isolado. Beleza? Super tranquilo, super fofo. Aí você fala assim, tá, como é que isso funciona por elemento então, mestre? Porque tem uma coisa estranha. Na tabela periódica, se você for olhar, os elementos têm números quebradinhos, né? Na verdade, pessoal, como eu falei, isso aqui não é puramente o número de prótons e de nêutrons. É uma unidade de massa, então ele pode ter uma pequena variação, né? Tipo, o cloro 35, que tem 35 de número de massa, ele tem uma massa de 34,969 U. Uma massa com maior precisão aqui. E o cloro 37, que é um isótopo do cloro 35, tem uma massa 36,966 U. Beleza, não é 37 cravado. Só que na tabela o valor que vem, acho que é 35,5, né, para o cloro, ou 35,45, uma coisa do tipo. De onde que sai isso? Isso sai da abundância desses elementos. Então, tipo assim, na tabela periódica, pessoal, a massa que aparece lá com massa atômica, que é a massa atômica que vem lá, tá? Ela é a média ponderada dos isótopos ou de todos os isótopos do átomo. Então, tipo, no caso aqui, deixa eu fazer para vocês aqui bonitinho. Vamos fazer o caso do cloro, tá? Como é que eu acho a média, ou a massa atômica média, tá? Vai ser o seguinte, eu vou pegar a massa de cada um. Então, 34,969 vezes a abundância dele. Quantos por cento tem na natureza? 75,4%. Mais a massa do outro cara, 36,966 vezes a abundância, que é 24,6. Isso tem que ser dado, tá, gente? Não tem que adivinhar, não. Por cento. E vou dividir pela porcentagem geral, que é 100%. Isso aqui é a média ponderada, tá? Eu vou ponderar a média pela abundância. Nessa brincadeira, então, o que eu vou achar aqui é o valor médio do meu amigo cloro com base na abundância dele relativa. Vou fazer a conta para você aqui agora, que eu não fiz essa conta antes, não. É ao vivo mesmo. A conta é ao vivo. 34,969 vezes
75.4 deu 2.636,6626. Fez direto, tá? Mais 36. Então, peraí. Aí. Mais 36,966 vezes 24,6. Ó, deu 3.546. Dividido por 100, 35,46. Aí que sai aquela massa 35,45, 46 que tem na tabela periódica. Vem daqui. Isso em U. Então, essa é a massa atômica da tabela periódica. Então, a tabela traz a massa atômica, sim, só que não é a massa atômica cravada. É a massa atômica ponderada a partir da massa de cada um dos isótopos presentes. Isso é crucial para você entender o parâmetro geral de massa atômica. Bom, já sei que é massa atômica, então. É um parâmetro atômico. A massa molecular, por sua vez, é muito parecido, só que é a massa atômica para moléculas. Então, é a massa de uma molécula dada em U. Como é que eu faço então a parada aqui? Bom, vamos pegar para a água, por exemplo, aqui. Ó. A água tem H e O. Eu tenho 2 Hs. Tá? Cada H tem massa 1U, aproximando. Tá? Então são 2 vezes 1U para o H. Cada O tem massa 16U. Então são 16U aqui para o O. Isso quer dizer o seguinte, então, se eu somar 2 vezes 1 com 1 vezes 16, vai dar 18U. 18U é o que eu chamo de massa molecular da água. Beleza? Só isso. E se for com mais elementos, mestre? Igual, não muda muita coisa. No ácido sulfúrico é a mesma coisa. Eu vou ter 2Hs, 1S... 4 Os. Então vamos lá. Ó. 2H são 2 vezes 1U. 1S é 1 vez 16. Desculpa. 32U. Vai ser 32, tá? Tinha que saber não. Decorei já tanto usar. 32U. E o O são 4 vezes 16U. Se eu somar isso tudo aqui, vai dar 98U, que é a massa molecular do meu amigo H2SO4. Você fala assim, nossa, mas é muito fácil então. É massa atômica para molécula. Sim. Detalhe, a massa molecular e a massa atômica são dadas em U. Não esquece disso. Não tem aqui grama, não tem mol, é U. Mas eu posso converter isso para grama de certa forma? Posso, e posso usar um outro parâmetro, que é o mais comum, que é a massa molar. A massa molar não tem a ver com a massa de um átomo ou de uma molécula, e sim com a massa de 1 mol da substância, seja ela molécula, átomo, o que for. E ele é expresso em gramas por mol. Olha que interessante. Então, vou pegar um caso aqui do oxigênio para te mostrar. Tá? O oxigênio 16 ele tem massa atômica média de 16U. Tudo bem? E eu vi antes aqui, vou até voltar para você ver, ó, que o U vale 1,66 10 a menos 24. Então vamos fazer uma continha rápida aqui. Um átomo de oxigênio pesa quanto então? Um átomo. Ó, vai ser, vê se você concorda comigo. 16 vezes 166 10 a menos 24 gramas. Porque isso corresponde ao U. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar para mim, vou fazer até a conta na calculadora aqui para ficar exato, ó, mais exato possível. 16 vezes 1,66 deu 26,56. Desculpa, 10 a menos 24. 26,56, 10 a menos 24 gramas. Vou deixar assim sem transformar para outra coisa, tá? Isso aqui então é tem um fio na frente aqui, desculpa. Isso é a massa
de um oxigênio. Um átomo. Tudo bem? Só que o que é um mol? Cara, um mol, deixa eu trabalhar um pouco dele mais no próxima unidade D2, tá? Só que você já sabe disso. Um mol é uma quantidade enorme que equivale aproximadamente a 6, 10 a 23 coisas. É uma unidade de contagem, igual a dúzia. Então, peraí. Se eu sei a massa de um átomo de oxigênio, eu consigo achar a massa de um mol de átomo de oxigênio? Vamos ver. Ó, um oxigênio pesa 26,56, 10 a menos 24 gramas. Beleza. Só que 1 mol de oxigênio, que são 6 vezes 10 a 23 oxigênios, pesam X. Eu não sei quanto que eles pesam. Eu vou achar agora. O que eu achar aqui vai ser a massa molar. É a massa de 1 mol. Então vamos lá. X vai dar o quê? Fazer direto aqui para ficar mais fácil e menos chato. Vou só multiplicar cruzado. 26,56 vezes 6 dá 15,93. Isso. Vou fazer um teste aqui. Vamos botar, para ficar melhor, mais precisão aqui, ó. 602. Vai ficar um resultado melhor pra gente. 6,02. Deixa eu apagar e fazer direitinho. 6,02. Isso aqui vai dar 159, desculpa, 0,89. E aí 10 a 23, 10 a menos 24 vai dar 10 elevado a menos 1 grama, né? Vai ser o que eu vou achar aqui. Então esse X vale quanto? 15,99 aproximadamente gramas. Cara, isso aqui não é quase igual a 16? É. Isso é a massa molar. Então tem uma grande questão que você vai começar a sacar. Pela tabela periódica você acha a massa atômica, beleza? Só que a massa atômica ela é numericamente igual à massa molar. Só toma cuidado para não confundir. Massa atômica é a massa de um átomo. A massa molar é o mesmo número praticamente, só que para 1 mol de átomos. Então a unidade é grama por mol. E aí, ó, isso aqui te resume bem, para você não esquecer. A massa molar é sempre numericamente igual à massa atômica ou à massa molecular. Se eu tiver a massa atômica molecular em U e eu trocar o U por grama por mol, eu estou obtendo automaticamente a minha massa molar.